Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os deputados analisaram uma mensagem do Poder Judiciário que atualiza valores de taxas arrecadadas pela Justiça. De acordo com o projeto, as tabelas de custas e emolumentos devem ser atualizados em 1º de janeiro de cada ano pela variação da taxa Selic para tributos federais. Caso ela seja extinta, deve ser aplicado o índice de correção monetária que a substituir, adotado pelo Poder Executivo para a correção do crédito tributário estadual. Nas homologações de acordos extrajudiciais de valor inferior a R$20 mil, exceto quando tiverem natureza pré-processual e forem celebrados por meio da plataforma institucional online de resolução de disputas do TJ, a homologação judicial não terá o recolhimento de taxa judiciária. De acordo com o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, estudos da instituição apontam déficits de arrecadação nos próximos anos, caso seja mantida a tabela de UFIR como fator de atualização. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outro projeto votado é do deputado Luiz Paulo, que altera a lei de 2019, que criou o Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. A medida estabelece que a lei deve valer enquanto estiver em vigor o regime de recuperação fiscal ou qualquer outro programa que o substituir. O parlamentar explicou que a proposta visa adequar a legislação em vigor à criação do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O que diz o último artigo da lei do FOT, que rende 800 milhões por ano aos cofres públicos, que o FOT continua a funcionar, FOT é Fundo Orçamentário Temporário, enquanto durar o regime de recuperação fiscal. Aí eu coloquei uma vírgula e adicionei. Ou outro programa que vier a substituí-lo, pensando no PROPAG. Então não mexemos no restante, porque o FOT simboliza você botar nos cofres públicos 10% de tudo que você dá de incentivo fiscal. E já tem exceção demais, porque senão estava dando quase 2 bi e está dando 800 milhões por ano, mas é muito dinheiro. Outro projeto de autoria do deputado Luiz Paulo, que foi analisado em sessão ordinária, altera a lei que criou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado. A ideia é adequar a norma à Lei Complementar Federal, sancionada em 2024, que fez mudanças significativas do Código Tributário Nacional e na lei que estabeleceu regras para a elaboração dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de regulamentar a gestão de créditos tributários e não tributários. O objetivo da proposta é permitir que o Estado transfira para empresas privadas ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários os direitos originados de créditos tributários e não tributários. Desta forma, o governo recebe antecipadamente os recursos mediante desconto de uma parte do valor previsto. Segundo o autor, a medida deve ajudar o Rio de Janeiro a enfrentar as dificuldades financeiras e a garantir uma gestão fiscal responsável e sustentável. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O PROPAG diz para você ter uma redução já imediata de juros de 4% para 2%, você tem que pagar 20% da dívida. A nossa dívida com a União é de 170 bilhões, 20% são 34 bi. De onde a gente vai tirar esse dinheiro? Então nós colocamos a hipótese, através desse projeto de lei, de fazer uma provocação executiva, botando aqui em pauta a securitização da dívida ativa, baseado na Lei Complementar Federal aprovada esse ano sobre a matéria. E ele recebeu muitas modificações lá na Comissão de Constituição e Justiça, que ampliou mais ainda, mas precisa-se ter uma restrição, que é essa emenda do Flávio Serafini. E a restrição é dizer o seguinte: a intenção do projeto é única e exclusivamente a securitização da dívida ativa, que são os impostos. Que impostos? ICMS, ITD
e IPVA. E, evidentemente, multas todas em relação a esses 3 impostos. As dívidas não tributárias da Fundição de Arte e Progresso, referentes ao Centro Cultural Fundição Progresso, inscritas ou não em dívida ativa com o Estado do Rio, podem ser extintas. A remissão dos valores aplica-se exclusivamente às dívidas decorrentes de taxas de ocupação, multas e outros encargos relativos ao termo de permissão de uso celebrado entre o Estado e a Fundição Progresso. De acordo com o autor da proposta, deputado André Correia, dados apontam que o Centro Cultural realizou investimentos para preservação e modernização do imóvel que ultrapassam 13 milhões de reais, além de garantirem a geração de mais de 5.000 empregos diretos e indiretos, o que contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ainda de acordo com o autor, a extinção da dívida não seria uma renúncia de receitas, mas sim um reconhecimento das benfeitorias e das contrapartidas culturais feitas pela Fundição Progresso. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Os deputados aprovaram a indicação de 2 conselheiros da Egenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio, responsável por fiscalizar concessionárias de serviços públicos. Os candidatos já haviam sido sabatinados pela Comissão de Normas Internas da Alerj. Vladimir Pascoal Macedo foi reconduzido ao cargo por mais 4 anos e a delegada de Polícia Civil, Gisele de Lima Pereira, vai substituir Rafael Augusto Pena França. E passou pelo 2º dia de discussão o projeto de resolução que altera trechos do regimento interno da Alerj. A proposta modifica os horários das reuniões de comissões da Casa e das sessões plenárias. Segundo o texto, as comissões permanentes, especiais e de inquérito devem acontecer entre 9 da manhã e 3 da tarde, de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, quando acontecerão das 2 às 6 da tarde. Já as sessões ordinárias do plenário permanecem às terças e quartas, das 2 às 6h30 da tarde, e às quintas mais cedo, das 9h30 da manhã às 2 da tarde. Já as sessões solenes serão feitas de segunda a quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde, e às quintas, das 2 às 6 da tarde. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário em mais um dia de votação. E na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram 97 projetos de resolução que tratam da entrega de medalhas, diplomas e prêmios concedidos pela Alerj a personalidades de diversos setores. Deputados de diferentes partidos são autores das propostas. Todas foram aprovadas e seguem para promulgação.